primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar a todos, né, que nos veem e ouvem com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Cumprimentar, em particular, a comunidade evangélica Geração da Conquista. Dar um bom dia, boa tarde, boa noite àqueles que vão assistir esse vídeo pelo YouTube, né? E nós estamos aí na sede, tá o irmão Dovalino ali, né? Um abraço, meu diácono, um abraço aí a todos, ao Alain, está fazendo aniversário hoje também, um abraço, diácono Alain, né? Está lá atrás, deve estar operando lá ou está sentadinho lá atrás. É com muita alegria, né, irmãos, nós podemos, então, depois de uma estada aí em Manaus, junto com os irmãos, estarmos novamente aqui pela internet, usando esse instrumento para que nós possamos aí levar a mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo e principalmente o estudo da palavra de Deus, né? Nós estamos estudando ou estamos ministrando uma série de estudos relacionados à eclesiologia, né? Nós estamos falando sobre a igreja, nós estamos ministrando um curso sobre o que é a igreja, na visão bíblica, procurando ser o mais bíblico possível, nos desvinculando, tentando nos desvincular de forma total aí daquilo que a teologia formal, né, ou a teologia a nível de estudo científico tem procurado formular sobre o que é a igreja. E nós, então, estamos tendo o cuidado de ter uma abordagem baseada somente na teologia bíblica sobre o que é a igreja. E o primeiro tema é a igreja como povo de Deus. Nós vimos desde Romanos capítulo 4, passando por Gálatas, passando por Atos, passando por vários livros do Velho Testamento, como nós vamos fazer hoje, sobre o fato de que por que nós devemos considerar a igreja como o verdadeiro povo de Deus. A igreja espalhada, logicamente, pela face da terra, em todos os países, todas as nações, nós temos irmãos, né, que servem ao Senhor Jesus, que amam a palavra de Deus verdadeiramente. Então, a todos esses irmãos, a Bíblia dá o título de povo de Deus. Então, o povo de Deus verdadeiro, o povo de Deus real, o povo de Deus desde os tempos de Abraão, é importante que isso fique bem massificado em nossa mente, meus queridos, é que desde os tempos de Abraão, nunca mudou. Paulo ele vai defender essa tese Paulo defendeu essa tese quando a gente conversou lá em Romanos capítulo 4, né? Ou começamos lá a partir de Romanos capítulo 4, nós vimos que Paulo defendeu a tese de que o homem sempre foi salvo pela graça. Ora, se ele sempre foi salvo pela graça, Paulo vai dizer que o homem nunca foi salvo pela lei. Ora, se o homem nunca foi salvo pela lei e o homem sempre foi salvo pela graça, logicamente, né, conclui-se então que a igreja ou aqueles que são salvos pela graça é que, de fato, podem ser considerados como povo de Deus. Então, é importante a gente entender isso para a gente começar a ter uma visão correta do que é a igreja. A igreja passa essencialmente e primeiramente pelo fato de sermos o povo de Deus. A gente precisa entender isso, né? Não é uma nação, não é um determinado povo, não é uma determinada religião, não é uma determinada profissão de fé, não é uma determinada denominação que é ou pode ser biblicamente considerada como sendo o povo de Deus. Quem é povo de Deus? Ou quem pode ser
qualificado como povo de Deus, segundo o discurso bíblico. Então, segundo o discurso bíblico, só quem pode ser qualificado e, eu vou até além, e quantificado como sendo povo de Deus é somente aqueles que são salvos pela fé, através da graça manifesta na promessa e dentro da história, na pessoa do Senhor Jesus. Então, que isso, meus irmãos, nós precisamos ficar bem claro quanto a isso. Amém? Na aula passada, nós estudamos o capítulo 9 e o capítulo 10 de Romanos. Foi isso? Comunidade aí, foi isso mesmo? Paramos no capítulo 10, não é isso? Então, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, inclusive você que está assistindo aí no YouTube, ou vai assistir, você abra a sua Bíblia em nome do Senhor Jesus, porque é o livro-texto, tá, irmãos? Aqui nós não estudamos declaração doutrinária de ninguém, aqui a gente não estuda nenhum outro livro, até porque nenhum outro livro tem a autoridade, a inerrância, né? E se caracteriza como sendo a palavra de Deus, como a Bíblia. Então, aqui o único livro-texto que nós estudamos é a Bíblia, e eu convido você a abrir comigo, com todo carinho, com todo o amor, em Romanos capítulo 11, ok? Porque 10, 9 e 10 nós estudamos na última aula. Nós vamos, então, partir para o capítulo 11. E o capítulo 11, queridos, podemos dizer que é o encerramento. É como se o Paulo ele vai concluir a tese dele de que todos nós somos salvos pela graça e que o verdadeiro Israel de Deus é aqueles que são salvos também pela graça, né? A partir do capítulo 12, né? Capítulo 13, 14, né? 15, até o 16, Paulo ele vai dar ou ele vai proferir diversos conselhos para a igreja. Mas, de fato, ele vai encerrar, por isso que é importante a gente estudar até o capítulo 14, porque do 4 ao 14, eu vou dizer até além, do 3 ao 14, do 3 ao 11, do capítulo 3 da carta de Romanos, até o capítulo 11 da carta de Romanos, nós vemos Paulo levantando, explicando e fundamentando a tese de que só houve, durante a história humana, só houve uma dispensação, sempre foi a dispensação da graça. Nunca existiu outra dispensação. Ok, queridos? Então é importante a gente entender isso. E eu convido você a estudar a palavra de Deus, reler, né, a comunidade, releia do capítulo 3 ao capítulo 11 de Romanos, né, e veja ali, com o coração aberto, sem fazer juízo de valor, veja o que a Bíblia está dizendo. E aí, em todos esses capítulos, do 3 ao 11, da carta aos Romanos, você vai ver que Paulo tem um cuidado de nos mostrar, aquele cuidado que ele tem de nos mostrar, que o povo de Deus é a igreja. Por quê? Porque a igreja, né, é que pode ser considerada aqueles que são salvos pela graça, porque creram na promessa. Então, irmãos, é importantíssimo a gente entender isso. Porque se a gente não entender assim, se a gente partir para teologias construídas a partir da perspectiva humana, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma visão errada da graça. Tendo uma visão errada da graça, né, ou da abrangência e amplitude da graça, a gente vai começar a criar, como existem teologias aí, queridos, que asseveram, tem teologias, tem grupos religiosos que falam que teve 7 dispensações diferentes. Olha só, a Bíblia diz que só tem uma, mas eles afirmam que tem 7 dispensações diferentes. Quer dizer, é uma loucura. É uma loucura.
São coisas que a gente vai para a Bíblia, a gente não vê. E o capítulo 11 vai confirmar tudo aquilo que Paulo disse do 3 ao 10. No capítulo 11, ele vai encerrar de forma brilhante essa discussão, trazendo-nos aí luz, cada vez mais luz, sobre esse tema maravilhoso que é a graça do Senhor Jesus. Vamos ler, então, o capítulo 11? Vamos deixar a Bíblia falar com a gente? Vamos lá. Romanos capítulo 11, a partir do verso 1. E aí Paulo, escrevendo, vai argumentar assim: pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, filho, ou, digo, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Opa! Então perceba, já no versículo 1, que Paulo ele vem trazendo, né, um pensamento que poderia surgir na cabeça de alguém ao ler do capítulo 3 ao capítulo 10, quando Paulo ele vem fazendo aí a construção da tese de que as pessoas sempre foram salvas pela graça, né? Ele chega no capítulo 11, ele coloca assim: pergunto, pois, acaso Deus rejeitou seu povo? Por que que ele coloca essa pergunta retórica? Isso aqui é uma pergunta retórica, tá, gente? Por quê? Porque alguém poderia pensar assim: ah, então Deus rejeitou o povo judeu, Deus não quer saber mais nada do povo judeu, porque Deus escolheu o povo judeu, Deus escolheu o povo judeu para manifestar a sua glória desde o Gênesis, desde a Torá, e agora o povo judeu rejeitou Jesus, que é o cumprimento da promessa feita a Abraão, e agora Deus não quer mais saber do povo judeu, Deus não quer papo com o povo judeu, Deus voltou-se somente para os gentios. Muitos acham, hoje, meus irmãos, hoje, muitos acham isso, sabia? Daí vem vários sentimentos que hoje nós vemos na nossa sociedade. Sentimento de antissemitismo, de animosidade contra o povo de Israel, contra a nação de Israel, né? Tem muitos cristãos, né? E se você ler, nós vamos uma das lições que nós vamos estudar durante esse curso de eclesiologia é a história da igreja. E nós vamos ver que dentro da história da igreja cristã, particularmente dentro da história da igreja católica, é por causa de uma interpretação equivocada feita pela igreja católica na época das cruzadas, na época da Idade das Trevas. A igreja católica ela foi a grande... ela disseminou, né, durante muito tempo, o sentimento de antissemitismo, ou seja, a animosidade contra o povo judeu especificamente, por conta de uma interpretação caduca, de uma interpretação, infelizmente, não bíblica, da relação do povo de Deus com o povo judeu nessa dinâmica da graça. Então, por eles não terem entendido de forma lúcida essa relação do povo de Deus com Israel, né, na dimensão da graça, eles criaram leis, eles criaram bulas papais, eu vou mostrar isso para os irmãos, eles criaram documentos, a Igreja Católica criou documentos, queridos, que incentivaram o antissemitismo. Inclusive, ainda também durante o estudo da história da igreja, da lição sobre história da igreja, que nós vamos passar para os irmãos, nós vamos ver também que, dentre os reformadores, também tinha esse sentimento que Deus havia rejeitado o povo judeu. Vamos ver se é isso que a Bíblia diz? Olha só. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? Ou seja, Deus rejeitou o povo judeu?
De maneira nenhuma. Pronto, Paulo já respondeu. Então, todas as interpretações, todos os documentos, todas as teologias construídas a partir do fato de que Deus rejeitou o povo de Israel como um todo, e daí vem o sentimento de antissemitismo, né, que nós vamos demonstrar isso durante a história da igreja, tanto no âmbito católico como do âmbito protestante, surgiu, e eu vou mostrar dentro da história, né? Paulo está dizendo aqui, ó, de forma nenhuma. E qual o grande exemplo que Paulo usa? Qual o grande exemplo que Paulo, apóstolo Paulo, né, o maravilhoso apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele usa para defender a tese que Deus não rejeitou o seu povo? Ele mesmo, ele vai dizer assim: eu mesmo, apóstolo Paulo, eu mesmo sou israelita. Então, Paulo, ele era israelita, descendente de Abraão, e inclusive ele vai dizer de que tribo a ele pertencia, ou seja, ele pertencia à tribo de Benjamim. Então, Paulo era da tribo de Benjamim, descendente de Abraão, israelita de nascimento. E na israelita, segundo a linhagem humana, Paulo era israelita, assim como Jesus também era israelita. Jesus era judeu, né? Segundo a descendência carnal, Jesus ele era descendente de Abraão, só que ele não era da tribo de Benjamim, ele era da tribo de Judá. Ok? Então, esse conhecimento você tem que ter. Por quê? Porque Paulo, ele, a partir de agora, ele vai defender a tese de que Deus não rejeitou povo nenhum. Deus, ele não rejeitou povo nenhum. A relação de Deus com os povos continua a mesma. A pessoa só é salva pela graça dele, desde Abraão foi assim, e até a volta de Jesus vai ser assim. As pessoas vão ser salvas pela graça, porque é a única dispensação que existe. Vamos ver aqui? Verso 2. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura: Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou, e agora estão procurando matar-me. Né? Isso aqui foi quando, meus irmãos? Os irmãos lembram? Em que livro está escrito a história de Elias? Né? No livro dos Reis, 1º e 2º Reis, né? Ou seja, já saímos, perceba, presta atenção aqui, crente, já saímos da Torá. Nós estamos nos livros históricos de Israel, nos livros históricos do Velho Testamento. 1ª Reis, 2ª Reis, 1ª Crônicas, 2ª Crônicas, né? Samuel também pode ser 1ª e 2ª Samuel, pode ser considerado também como um livro histórico de Israel, que conta a história de Israel. Ali, o 1º e 2ª Samuel, na realidade, conta a história do fim da era dos juízes e início da era monárquica, da era da monarquia, da era dos reis de Israel. Amém ou não? Então, gente, o crente ele precisa estudar a Bíblia. Né? Ele precisa estudar a Bíblia. Por isso que eu falo, por isso que às vezes certos irmãos não me entendem quando eu cobro o estudo da Bíblia. Eu cobro o estudo da Bíblia porque eu sei o quanto é importante você entender de Bíblia. Né? Então, Paulo está falando o quê? Ele está falando que, olha, eu vou lá para o livro dos Reis, para a história do profeta Elias, que é admirado muito pelos judeus. Se você ler a história de Jesus, você vai ver que, de vez em quando, os discípulos de Jesus falam de Elias, os fariseus e líderes religiosos falam de Elias, tanto para Jesus quanto para João Batista. Ou seja, Elias era um herói da fé
para o povo judeu. E aí, Paulo, usando este herói da fé, ele vai fazer o quê? Ele vai defender a tese que Deus não rejeitou nem ao povo de Israel, nem a povo nenhum. A graça é para todos. Vamos lá? Ele vai dizer assim, Senhor, verso 3, Senhor, mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares. Eu sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. Então foi a queixa de Elias. Elias se queixou com Deus, ao ponto dele ir para uma caverna, pedir a morte. Não sei se vocês lembram disso, está lá. É só você ler a Bíblia. E aí, em uma oração, ele vai falar assim para Deus, olha, só sobrou eu, não tem mais ninguém. Só sobrou eu, não tem mais ninguém. O povo de Israel não quer saber de Deus. O povo de Israel não quer, rejeitou os teus... O povo, na visão de Elias. Elias tinha essa visão. E aí, o verso 4, Paulo pergunta, ó, e qual foi a resposta divina? Ou seja, o verso 3 mostra a perspectiva de Elias, uma perspectiva errada. O verso 4 mostra a perspectiva de Deus, a perspectiva correta. Isso é a Bíblia que está falando, não sou eu não, tá, gente? Qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Olha só. Então, Deus mostrou para Elias, Elias, você está pensando o quê? Que você é a última bolachinha do pacote? Né? Você está pensando que você é o último dos moicanos? Não, Elias. Isso é porque você está olhando com a perspectiva sua, né? Dentro das suas limitações. Não. Eu separei para mim 7.000 homens. Existem 7.000 pessoas dentro do povo de Israel. Então, vamos colocar em perspectiva global. Existiam 7.001. Vamos incluir Elias. 7.001 pessoas no meio do povo de Israel, na época que o rei era Acabe e a rainha era Jezabel, na época em que a maioria esmagadora do povo de Israel estava adorando Baal e Astarote, né? Na época em que existiam aqueles vários, mais de 1.000, quase 1.000 profetas de Baal e Astarote, ou seja, na época em que o povo de Israel estava totalmente envolvido, ou a nação de Israel estava totalmente envolvida em uma cultura religiosa que adorava Baal e Astarote, numa cultura espiritual e religiosa idólatra, perversa, promíscua, né? Numa cultura destrutiva espiritualmente, Deus fala assim, Elias, fica tranquilo, não é só você não, queridão. Existe 7.000 pessoas junto com você, então fazem um total de 7.001 pessoas que não se dobraram ao status quo religioso estabelecido pelo rei da época. Então perceba que desde daquela época, Deus nunca rejeitou o povo de Israel. O povo de Israel, enquanto povo, ele nunca foi rejeitado por Deus. Né? Quem é que Deus rejeita? Independentemente de povo. Presta atenção aqui, crente. Quem é que Deus rejeita independentemente do povo ao qual ele pertence? Ele rejeita aquele que pratica a incredulidade, ou seja, que não crê no Deus verdadeiro. Esse é rejeitado por Deus. É aquilo que Jesus Cristo fala. Qual o único pecado que não tem perdão? Né? Ele vai falar. Olha, você pode falar contra o Pai, você pode falar contra o Filho. Agora, aquele que pecar contra o Espírito Santo, esse não tem perdão. Por quê, meus irmãos? Porque aquele que pecar contra a graça, porque somente pela graça, né, por meio da fé,
você recebe o Espírito Santo, é isso que é importante a gente entender. Por isso que você tem que ler a Bíblia, você tem um conhecimento holístico da Bíblia. Holístico significa conhecimento do todo da Bíblia. Aquele que rejeita a graça não recebe o Espírito Santo. E aquele que não recebe o Espírito Santo, né, rejeita a Deus, blasfema de Deus e crucifica e leva a vergonha novamente o Filho, Jesus Cristo. E ele vai falar isso em Hebreus. Então, amados, é importante a gente entender isso. Deus, ele não rejeita povo nenhum. Quem rejeita Deus é o homem. Deus não rejeita o homem. Deus está sempre de braços abertos. A Bíblia diz que a vontade dele é que todos sejam salvos. A vontade, isso está escrito lá nas cartas de Pedro, se eu não me engano, em 1 Pedro. Pastora, descobre para mim esse versículo. A vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Desculpa para eu poder falar com a igreja, para eu poder falar com o pessoal do YouTube. A pastora Silvana está me auxiliando aqui na aula, a minha esposa amada. Entendeu, querido? Então, a vontade de Deus é que todos os homens, que todos sejam salvos. Entretanto, não é a vontade de todos serem salvos. Está entendendo isso? Paulo ele está defendendo exatamente essa tese. 1 Timóteo 2, versículo 4. 1 Timóteo 2, versículo 4. Vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Ok? Esse é o versículo. Ok? Então, vamos lá? Vamos continuar lendo aqui. Então, a resposta divina foi: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. Opa, há um remanescente. Qual a condição desse remanescente? Eles são remanescentes por quê? Porque foram escolhidos pela graça. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Verso 6. Se fosse a graça, já não seria mais graça. Opa, então ele fala, naquela época de Paulo, já existia um remanescente, ou seja, poucos judeus aceitaram a Jesus. Paulo era judeu, Pedro era judeu, né? Muitos dos apóstolos eram judeus, muitos dos irmãos da igreja primitiva eram judeus, né? E ele vai dizer assim, hoje existe, e hoje, na nossa era, na era contemporânea nossa, lá em Israel, quantos judeus, meus amados, quantos judeus, segundo a carne, entregaram suas vidas para Jesus? Muitos. Só que é um remanescente. Hoje, segundo as estatísticas, se eu não me engano, salvo o melhor juízo, de 3 a 10% somente do povo judeu é cristão. Se é que chega a 10%. E algumas pesquisas dizem se é que chega a 3%. Então, é um remanescente. O que é um remanescente? É um grupo pequeno que entende que Jesus é o Messias e que nós somos salvos pela fé através da graça manifesta no nosso Senhor Jesus. É isso que Paulo está falando. Na mesma época que Paulo tinha um remanescente, um grupo pequeno, hoje também tem um remanescente, um grupo pequeno. E eu ouso a dizer que esse grupo pequeno não é somente lá em Israel, não. É um grupo pequeno em todas as nações. Em todas as nações há um grupo pequeno que verdadeiramente entregaram suas vidas para Jesus. Então, é um remanescente, amados. Por isso que ele vai dizer o próximo versículo, não, o posterior. Olha só. Quer dizer, então? Ou seja, ele vai colocar outra pergunta retórica. Quer dizer, então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava?
mas os eleitos a obtiveram. Os demais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi, se eu não me engano, isso são Salmos, tá? E Davi diz que a mesa dele se transforma em laço de armadilha, pedra de tropeço e retribuição para eles. Escureçam-se os olhos para que não consigam ver, e as suas costas fiquem encurvadas para sempre. Ou seja, Paulo ele vai falar assim: Israel não conseguiu, o Israel que rejeitou a graça não conseguiu encontrar aquilo que ele tanto buscava. Por quê? Justamente, Paulo ele explica aqui muito claramente, gente. Por quê? Porque eles não buscavam pela graça. Até hoje, lá na nação de Israel, e aqui Paulo ele foca na nação de Israel, até hoje, lá na nação de Israel, existem pessoas que creem, existem judeus que só creem que vão ser salvos pela lei, por fazerem obras segundo a lei judaica. E Paulo vai falar assim: não é pela lei, é pela graça. Por quê? Porque se você buscar qualquer salvação, né? Ou qualquer ideia de salvação, meus amados, que não seja pela graça, é uma ideia que vem do coração do homem e não do coração de Deus. Porque, como demonstrado desde Romanos capítulo 3, a salvação do coração de Deus é aquela que se manifesta, é aquela que ganha corpo e realidade na vida do homem através da graça do Senhor Jesus. Amém? Então é importante a gente entender isso. E por que eu estou batendo tanto nisso? Simplesmente pelo fato de que Paulo também bateu direto nessa tecla. E se Paulo fez isso, meus amados, quem somos nós para não darmos a mesma ênfase que o grande apóstolo Paulo deu, inspirado pelo Espírito Santo? Perceba que ele fala, olha, e aí ele vai usar versículos do Velho Testamento, né? Ele vai usar Deuteronômio 29:4, Isaías 29:10, né? E ele vai usar Salmos 69, versos 22 e 23. Eu vou repetir. Ele vai usar Deuteronômio, capítulo 29, verso 4. Ele vai usar Isaías 29, verso 10. E ele vai usar Salmos 69, versos 22 e 23. Então, veja que Paulo, na visão de Paulo, né, tanto o grande rei Davi, que foi um herói da fé, como o profeta Isaías, que também era outro herói da fé, citado diversas vezes no Novo Testamento. Então, tanto Isaías quanto Davi, eles tinham o mesmo conhecimento que Paulo tinha. Como assim, pastor? Vocês lembram? Existe uma passagem, vou pedir para a pastora Silvana, por favor, linda. Veja aí aquela passagem que diz assim: e Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Né? A pastora Silvana está procurando esse versículo, vou poder passar para vocês. Por quê, queridos? No Novo Testamento está dizendo assim: por causa da incredulidade, por terem rejeitado a verdade de Deus, Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. Esses versos em Isaías e em Salmos dizem a mesma coisa. Ou seja, tanto os profetas quanto o rei Davi, eles tinham o mesmo conhecimento que Paulo tinha no Novo Testamento. Por quê? Porque Paulo pega Isaías e Davi para falar, para defender a mesma tese que ele está falando. Olha,
O que a incredulidade gera? Gera distância de Deus. E o que a distância de Deus gera? Quanto mais distante nós ficarmos de Deus, gente. Romanos 1. Romanos 1. Romanos 1, verso 26. Romanos 1, verso 26. Se você ler lá em Romanos 1, verso 26, você vê claro. Desculpa, é Romanos 1, capítulo 28. Romanos, capítulo 1, verso 28. Aquele versículo que Deus entrega a pessoa a uma disposição mental reprovada. Tiago, capítulo 2, do 14 ao 26. Ok? Vamos lá? De que adianta, meus irmãos, ou quem dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-te e alimenta-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, do que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada por obras, está morta. Mas dirá alguém, você tem fé, eu tenho obras. Mostra-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho, Isaque, sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas. A fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem o espírito está morto, também a fé sem as obras é morta. Muito bem colocado pelo nosso diácono, nosso irmão Jefferson, o Jota. Só que aí, meus irmãos, é um erro clássico de interpretação. Perceba, amados, que o assunto aí é a fé manifesta em obras. O próprio Jesus fala isso, né? A fé, ela vem primeiro. Quer ver um exemplo? Vamos abrir lá. Efésios. Vai para Efésios. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Efésios. Capítulo 2. Ah, mas é aquele versículo... Não, esse versículo de Efésios, capítulo 2, 8, 9 e 10, fala de obras, meus irmãos. Vamos lá? Vamos lá. 8, 9 e 10. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Eu vou repetir.
Porque muitas vezes, é por isso que eu falo, meus irmãos, a Bíblia ela é linda. Ela é linda. Por quê? Porque Tiago, de forma nenhuma, está desmentindo Paulo. Pelo contrário, ele está ratificando aquilo que Paulo está dizendo. Ok? Olha só. Ó, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Se ele terminasse aí, se o texto terminasse aí, a declaração de Paulo estava em contradição com a declaração de Tiago, de Tiago. Mas tem o verso 10, que diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo. Entenda, crente, o que a graça faz? Escuta, crente, o que a graça faz? Nós somos uma criação de Deus, realizado, ou seja, levado a cabo, né? Ou seja, nós só somos regenerados, nós só somos renascidos, né? E esse renascimento quem faz é Deus, mas através de Cristo, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para quê? Com o fim de quê? Para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. É exatamente isso que Tiago está falando em Tiago, capítulo 2, do 14 ao 26. Romanos 3, 28. Vamos lá. Romanos, capítulo 3, verso 28. A pastora pontuou aqui esse versículo. Vamos lá. Romanos 3, 28. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independentemente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus. Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará circuncisos e incircuncisos. Anulamos, então, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Romanos, capítulo 4, verso 6. Davi diz a mesma coisa quando ele fala da felicidade do homem a quem Deus acredita justiça, independentemente das obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. E a gente poderia ler vários outros versículos. Para quê? Para mostrar que o que Tiago está falando. Tiago, meus irmãos, está falando que a obra verdadeira, a obra que justifica, é aquela que é gerada pela graça. Quando ele fala de Abraão, né, ele está falando de quê? Por que Abraão? Ele está falando do sacrifício, não é? De Isaac ali. Por que Abraão foi levado? Por que Abraão pega o seu filho, né? Constrói o altar. Vamos lá, querido. Por que Abraão pega seu filho, constrói um altar, pega o cutelo e ia sacrificar o seu filho? Por quê? Né? Interessante, né? Por que ele faz isso? Isso é a obra. Essa é a obra que o Tiago está falando. É disso que Tiago está falando. Mas o porquê? Qual a razão que levou Abraão a tomar essa atitude? Né?
É isso que a gente tem que pensar. Qual a razão? Vamos ver a razão, querido? Vamos ver a razão? Vamos lá. Vamos lá. A razão tá no livro anterior. Abre sua Bíblia em Hebreus. Abra sua Bíblia em Hebreus. Capítulo 11. A gente vai ler do 17 ao 19. Eu já li com os irmãos, mas eu tô. Por que Tiago fala isso aqui, ó? Vou ler, antes, porém, eu vou ler Tiago, capítulo 2, dentro do texto que o apóstolo, ó, misericórdia, que o diácono Jefferson colocou aí. Tiago, capítulo 2, verso 21, a partir do verso 21. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus e lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vamos lá? Agora, por que Abraão fez essa obra de levar Isaac, construir o altar, amarrar Isaac, o filho dele ali e já ir sacrificar Isaac? Crente, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Hebreus, capítulo 11, a partir do verso 17. Pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Embora Deus lhe tivesse dito, por meio de Isaque, sua descendência será considerada. Isso tudo foi a obra que Abraão fez. Ou é disso que Tiago está falando. O verso 17 e o verso 18 foi a obra, foi a ação, foi a atitude de fé que Abraão teve. Agora, por que ele teve a atitude de fé? É essa compreensão que muito crente não tem. Por que ele teve essa atitude de fé? Aí a Bíblia responde. Próximo versículo. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Pronto, meu irmão, está respondida a pergunta. Amém? Está respondida a pergunta. Lógico que aquela obra que Abraão fez o justificou. Mas por que o justificou? Porque foi uma obra feita pela fé, resultado de fé. É isso que a gente precisa entender. Primeiro você tem fé para depois você ter obras que, cooperando junto com a fé, vão ratificar o fato de você ser salvo. É isso que a Bíblia está dizendo, é isso que Tiago está dizendo. Por isso que ele usa os mesmos personagens que Paulo, né? Por isso que ele usa o mesmo personagem que Paulo. Abraão foi usado por Paulo, né? Abraão foi usado por Paulo e aí Tiago usa outro personagem que é Raabe. Raabe é aquela prostituta que recebeu os espias. Os irmãos lembram disso? Isso é lá na Torá. A história de Raabe está lá na Torá. A história de Abraão está antes da Torá. E aí, meus amados, o que Tiago está falando? Ele está falando assim, olha, meus irmãos, a verdadeira fé só é manifestada por verdadeiras obras.
Por isso que pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem pelas obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, feitas através de Jesus Cristo, que nos preparou para realizarmos boas obras. Poxa, ele desqualifica a obra anterior e ele fala de uma outra obra? Sim, de uma outra obra. Sabe por quê? Não, você não é salvo. Vamos lá. De que obra Paulo está falando? De que obra Tiago está falando? Você não é salvo porque você vai à igreja. Você não é salvo porque você se batizou. Você não é salvo porque você toma ceia. Você não é salvo porque você tem cargo na igreja. Você não é salvo porque você tem título na igreja, título de pastor, título de diácono, título de presbítero, título de apóstolo. Você não é salvo por nada disso, meu irmão. Você é salvo pela graça através da fé. E isso você vê nas suas obras. Vocês lembram daquilo que Jesus falou, meus amados? Pelos frutos vocês conhecem a árvore. Vocês lembram dessa passagem? Pelos frutos vocês conhecem a árvore. É disso que Tiago está falando, né? Porque não adianta você falar, é aquela coisa, meus irmãos. Você conhece os frutos. Você conhece muita gente que fala assim, eu sou crente, eu sou servo de Deus, eu sou profeta do Senhor Jesus, eu sou profeta de Deus. Tem gente que é profeta de Deus, apóstolo, tem gente que é missionário, tem gente que é isso, tem gente que é aquilo. Mas você conhece. E não é só você, não. A sociedade, o senso comum conhece as obras. Aí você conhece a vida da pessoa. É uma pessoa desonesta, é uma pessoa que trai, é uma pessoa que fuma, é uma pessoa que bebe, é uma pessoa que se prostitui, é uma pessoa que trai a esposa, é uma pessoa que mente, é uma pessoa que rouba no imposto de renda, é uma pessoa que não paga direito seus impostos, é uma pessoa que faz tudo de errado, mas ela está onde? Ela está onde? Ela é membro da igreja tal. Então ela é salva. É o que o Tiago está falando. Me mostra, vem cá. A graça te salvou? Tá. Me mostra um comportamento condizente com a graça. Me mostra um comportamento condizente, né, coerente, em conformidade com a graça. É isso que Tiago está falando, ok? Porque senão a gente vai entrar no mesmo erro que o católico, no mesmo erro que os testemunhas de Jeová, no mesmo erro que os espíritas tanto erram. Por quê? Porque eles entendem o contrário, né? Se eu fizer boas obras, eu vou ser salvo. Não é isso que Tiago está falando. Tiago está falando, você faz boas obras porque você já é salvo. Ok? Abraão só sacrificou, né? Não, pastor, ele não sacrificou. Não, Hebreus diz que ele sacrificou. Se você lá ler Hebreus, capítulo 11, verso 19, né, eu vou ler de novo, para ficar bastante claro. Hebreus, capítulo 11, verso 19. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente, recebeu Isaac de volta dos mortos. Se ele recebeu Isaac de volta dos mortos, no coração de Abraão, escuta, igreja, no coração de Abraão, ele tinha sacrificado Isaac, mas ele só concebeu isso no coração dele, por quê? Porque Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar dos mortos, porque Deus é poderoso para ressuscitar qualquer um dos mortos. Eu
sou crente e creio nisso. E aí as suas atitudes são forjadas pela sua fé. Todos entenderam isso? Ok? Ficou? Pairou dúvida, gente? Não? Então vamos continuar. Senão a gente não termina Hebreus capítulo 11. De qualquer forma, muito obrigado. Intervenção cirúrgica, uma intervenção maravilhosa do nosso diácono, do nosso diácono Jefferson, que fez aí uma intervenção muito boa para esclarecer isso, ok? Vamos continuar? Romanos capítulo 11, a partir do verso 11. Vamos lá. Novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? Ou seja, gente, quem não crê hoje, né, não vai crer nunca mais? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará a sua plenitude. Ou seja, né? Veio para o que eram os seus e os seus não receberam, mas a todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. João, capítulo 1, se eu não me engano, a partir do verso 12, 13, 14. Se você ler lá 12, 13, 14, você vai ver que Jesus veio para os judeus não receberam. Mas a graça não é para os judeus, a graça é desde Abraão, e Abraão é antes dos judeus, a gente já estudou isso. E a todos quantos receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ok? Então, gente, ele fala, olha, né, aquilo que aconteceu, quando ele fala da rejeição, a rejeição dos judeus significou alegria, graça, glória para nós. Do que Paulo está falando? Paulo está falando exatamente do cumprimento. Jesus teria que vir, né? Jesus teria que vir aqui na terra, nascer de uma virgem, né? Na cidade de Belém, Jesus ser da tribo de Judá, isso tudo tem a ver com o judaísmo, né? E aí ele teve o ministério iniciado em Cafarnaum, depois desceu ali em Nazaré, depois desceu, né? Passou por Samaria, teve o ministério dele em Jerusalém, ou seja, dentro do território de Israel. Ah, mas não, Jesus estava vivo quando a graça se manifestou. Vocês lembram daquele texto do centurião romano? Vocês lembram? Centurião romano, ou seja, ele não era judeu, ele era romano. Centurião é um homem que comanda 100 homens, uma centúria, ou seja, 100 homens, então seria uma companhia hoje, uma companhia. Então era um homem que comandava uma companhia de infantaria, era um homem importante, centurião romano. Centurião romano tinha um soldado dele, um servo dele, muito bom, que ele amava muito. E ele foi lá conversar com Jesus. Senhor, meu servo está doente, pronto para morrer. Eu queria que o senhor curasse. Interessante que Jesus falou assim, tudo bem, então vamos à sua casa. Onde é que ele está? Me mostra onde é que ele está. Eu vou com você. O que o centurião romano falou, meus irmãos? Vocês lembram? O centurião romano falou, Senhor, não sou digno que o senhor pise em minha casa. Eu não sou judeu. Talvez ele falou aquilo até porque, por ser centurião, por ser uma pessoa culta, por ser um romano culto, talvez ele conhecesse que a religião judaica, os fariseus, eles não entravam na casa dos gentios, porque eles consideravam até a casa dos caras impura. E talvez ele soubesse disso. Ele sabia que Jesus era judeu, só que ele considerava Jesus como o Senhor. E ele falou, Senhor, não sou digno que o Senhor vá à minha casa.
E eu sou um homem de autoridade. Eu digo para aquele soldado vai, ele vai. Eu digo para aquele soldado vem, ele vem. Eu digo para aquele soldado faça isso, ele faça isso. Eu entendo o que é o poder da autoridade. É isso que ele estava falando para Jesus. E aí ele falou algo tremendo para Jesus. O que é que ele falou para Jesus? Basta uma palavra do Senhor. Se o Senhor der uma palavra, eu sei que o meu servo, eu sei que o meu servo será salvo, será curado. Eu sei. O que é que Jesus falou, meus irmãos? Tinha vários judeus falando aquilo. Sabe o que é que Jesus falou? Nem em toda Jerusalém. Eita, e Jesus, meu amigo, ele bate na cabeça do prego. É por isso que Paulo está dizendo aqui, ó, né? Que Jesus salvou os gentios para causar ciúme em Israel. Esse ciúme é o quê? Para ver se Israel acordava para a vida. Jesus falou aquilo para ver se aqueles judeus acordavam para a vida. Sabe o que é que Jesus falou quando o centurião romano falou isso para ele? Eu sei que basta uma palavra do Senhor, e o meu servo será salvo. Sabe o que é que ele falou? Jesus falou assim: nem em toda Jerusalém. Está vendo vocês aí, judeus aí, fariseu, escriba? Eu estou andando aqui em Jerusalém, nem em toda Jerusalém eu ainda não vi uma fé tão grande como a fé como esse romano aqui tem. E ele falou o que para o romano? Pode ir, porque vai acontecer conforme a sua fé. A Bíblia diz que o romano foi. Os caras vieram falar, não incomoda o mestre, não, o seu servo ficou bom. De uma hora para outra ele ficou bom, foi curado. Ele perguntou que hora que foi aquilo, e aí eles falaram a hora, e aí ele viu que foi a mesma hora que Jesus falou com ele. É disso, meus irmãos, que Paulo está falando aqui. Você vê, o povo de Israel, ele tem as promessas, ele tem o chamado, ele tem a eleição, ele tem a Torá. O povo de Israel, enquanto povo, enquanto nação, tem uma história com Deus verdadeiro. Mas mesmo tendo uma história com Deus verdadeiro, muitos, não toda a nação de Israel, mas muitos israelitas foram para o inferno e vão para o inferno por quê? Porque mesmo tendo uma história tão bonita, eles rejeitaram. Mesmo eles vendo que outras pessoas de outros povos estão sendo salvas pelo Deus de Israel, israelitas vão para o inferno por quê? Por causa da incredulidade. É isso que Paulo está abordando aqui, a incredulidade do povo de Israel. Vamos continuar? Verso 13, querido. Tenha paciência, vamos ver se a gente termina todo o 11, né? Que aí a gente já parte na próxima aula para o outro tema. Verso 11, queridos. Verso 13. Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério. Ou seja, ele está falando para os gentios. Ó. Deus manifestou a graça dele em vocês, gentios. É como se Paulo estivesse falando para a gente, que nós somos gentios. Estou falando para vocês aí de Manaus, como Paulo fala. Estou falando para vocês aqui do Rio de Janeiro. Estou falando para vocês aí do Espírito Santo, estou falando para vocês aí de São Paulo, ou estou falando para vocês aí de uma nação chamada Brasil, na América do Sul, não fica nem no mesmo continente que Israel. Estou falando para vocês, por quê? Porque a graça, ela é universal. A graça é para todos. Estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério, na esperança. Qual é a esperança? Qual a expectativa? Paulo tinha uma expectativa. Na expectativa de que, de alguma forma, possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar algum deles. Ou seja,
Eu quero provocar alguma coisa naquele judeu que tem coração, não é nem de pedra, está parecendo até coração de concreto armado, aquele concreto 12, aquele concreto tão duro que é mais duro do que rocha. Tem judeu, meu irmão, que o coração não é nem mais de pedra, é coração de aço já. Né? E aí Paulo está falando, eu prego para vocês e vocês vão ser salvos, vocês vão para o céu e a gente vai caminhar lá na Nova Jerusalém, junto com o pessoal lá de Manaus, da comunidade evangélica Geração da Conquista, junto com o pessoal do Rio de Janeiro, com várias igrejas, junto com o pessoal do mundo todo, com várias igrejas. Né? Eu faço isso para que o meu povo, porque eu sou da tribo de Benjamim, é o que Paulo fala, eu sou descendente de Abraão, para que o meu povo, que hoje está indo para o inferno, que eles possam colocar a mente no lugar e que eles possam abraçar a graça manifesta no nosso Senhor Jesus. É disso que ele está falando. E assim possam se tornar povo de Deus. Vamos continuar? Pois se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação, se não vida dentre os mortos? Olha só. Né? Que essa era a expectativa. Israel, que estava morto, espiritualmente, ressuscitasse espiritualmente, voltando-se para Deus através da graça de Jesus. Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o será. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. E aqui tem muita gente que interpreta errado isso aqui, achando que a raiz é a nação de Israel, que a massa, essa massa santa, é a nação de Israel. Não é, meus irmãos. Vamos ver? Se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada, não se glorie contra esses ramos. Olha só a coisa. Do que ele está falando? Olha, cara. Se judeus perderam o direito de serem chamados povo de Deus, de serem chamados filhos de Deus, é isso que Paulo está dizendo. E você, que não era povo de Deus, mas agora você foi enxertado, você ganhou o direito. João capítulo 1, versos 12, 13, 14. Você ganhou o direito de ser chamado filho de Deus, consequentemente, ganhou o direito de ser qualificado e quantificado como povo de Deus. Né? Não se volte. Para de antissemitismo. Para de dizer que Israel é do demônio. Não é nada disso. Eles são seres humanos. Eles simplesmente eles não estão crendo, como muitos gentios também não creem. Orem por eles. É isso que Paulo está falando. Não se glorie contra eles. O erro que muita igreja está fazendo, gente. O erro que erros históricos graxos que eu vou mostrar nas próximas aulas, nos próximos vídeos. Vou mostrar documentos da Igreja Católica. É da Igreja Católica. Documentos históricos, onde o antissemitismo ele foi pregado e praticado. Por quê? Porque não seguiram a palavra de Deus, que diz o seguinte, verso 18, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Meus amados, nós somos salvos pela graça manifesta da pessoa do Senhor Jesus, que é o Deus Emanuel, é o Deus conosco, é o Deus que fez carne. Mas, historicamente, o Jesus histórico é judeu. Então, não se volte contra os judeus, porque aquele que realizou a graça, aquele que se fez como cumprimento da promessa, que salvou Abraão, também é judeu, da tribo de Judá. O nome dele é Jesus. Amém, queridos? Tenta, ó, tá vendo a construção argumentativa de Paulo? Olha só que coisa tremenda.
Vamos continuar? Verso 19. Então você dirá: os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Aí Paulo vai dizer assim: sim, está certo. Não é isso que está escrito aí na sua Bíblia? Os judeus não são mais povo de Deus e agora você é povo de Deus. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade. Foi aquilo que eu acabei de asseverar, de falar com vocês. Qual o grande tema, então, que Paulo está abordando aqui? A incredulidade dos judeus e a consequência dessa incredulidade. Né? Está certo. Eles, porém, foram, verso 20, eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé, não pelas obras, pela fé. Não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Vou falar de novo, entenda? Deus não poupou os judeus. É isso que ele está falando. Deus não poupou os judeus. Os judeus que têm a Torá, que têm o Velho Testamento, né? Os judeus que têm os profetas, os judeus do rei Davi. Deus não poupou os descendentes de Abraão segundo a carne. Ou seja, quem não crê vai para o inferno, independentemente de ser judeu ou de ser gentio. Vai para o inferno. É isso que Paulo está falando, irmão. Amém, querido? Quanto mais nos poupará. Tu acha que nós somos melhores que os judeus? Muito pelo contrário. Se eu estou enxertado na raiz que é Cristo, e aí é só ler João, capítulo 15. Quem é a videira verdadeira? Jesus. Então, a videira aqui, a massa aqui, a raiz aqui, não é a nação de Israel, é Jesus. Quem é a nação de Israel? Os ramos. Mas esses ramos não creram, foram cortados. Quem é que foi colocado lá? Você, aí da comunidade aí. Vanauara, comedor de jaraqui, comedor de tambaqui, que é um peixe maravilhoso. Você foi enxertado para a glória de Deus e você vai participar da nação de Israel. Você é povo de Deus. E quem era povo de Deus segundo a carne, porque não creu, foi cortado. É isso que Paulo está falando. Portanto, considere, escuta, crente. Portanto, considere, pensa, medita. Portanto, considere a bondade, graça, e a severidade, justiça de Deus. Justiça, severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. E aqui eu não entendo esse negócio de uma vez salvo, salvo para sempre, porque aqui está muito claro. Vou ler de novo o verso 22. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram. Ou seja, eram filhos de Deus, não são mais. Mas bondade para com você, que não era, e agora é, pela fé em Cristo. Desde que... se, e somente se, você permanecer na bondade dele. Ou seja, se você deixar de crer, você que está enxertado vai ser cortado também. Então, meu amigo, permaneça, insista, seja forte e permaneça enxertado na videira verdadeira que é Cristo. De forma que você também será cortado. Ele está falando para crente. Amém ou não? Ele está falando para crente. Vou repetir. Mas a bondade para com você, desde que você permaneça na bondade dele, ou seja, você é salvo. Permaneça salvo. De outra forma, você também
será cortado. Não, meu irmão. Deus, meu irmão. Não interessa se você é judeu ou se você é gentio. Se você é judeu ou se você é brasileiro, não interessa. Você está enxertado. Está aqui a videira, Cristo. Enxertei você lá. Se você crer, permanecer, se agarrar aqui na videira, você vai permanecer, você vai ser salvo. Se você não permanecer na videira, e é você, a videira está aqui, meu amado. A decisão por permanecer na videira é sua. Se você não permanecer, a Bíblia é muito clara. De outra forma, você também será cortado. Amém? Então, cuidado, permaneça em Cristo, senão você vai ser cortado. Não sou eu que estou falando, tá, querido? É a Bíblia. É a Bíblia. Aí você discute com a Bíblia, você vê o que tu vai fazer, tá bom? Verso 23. Quanto a eles, ou seja, quanto aos judeus que não creram, se eles continuarem na incredulidade, se eles não continuarem, quanto a eles, os incrédulos, se não continuarem na incredulidade, ou seja, se eles crerem, forem salvos pela graça, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Deus, ele corta e enxerta quando ele quiser, de acordo com a fé que a pessoa decide ter. Amém? Se você permanecer enxertado, você ficará, participará da seiva do Senhor e você irá para Jerusalém celestial, viver eternamente com Deus. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza, ou seja, se você não pertencia à realidade de Jesus Cristo, que por natureza você ia para o inferno, e de maneira antinatural, aquilo que eu falei, quem são aqueles que são salvos pela graça? Não são os filhos naturais, não são os descendentes naturais de Abraão, são os descendentes sobrenaturais de Abraão, ou antinatural. É de forma sobrenatural, mano. Eu e você somos descendentes de Abraão porque nós fomos gerados de forma antinatural, sobrenatural. É o que Paulo está falando aqui, é o que a Bíblia está falando, não sou eu não, irmão. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava, por natureza, e de maneira sobrenatural foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais na sua própria oliveira. Ou seja, quanto mais judeus que têm um conhecimento da Torá, se eles deixarem a incredulidade e crerem em Jesus, serão perfeitamente reenxertados de novo. É isso que Paulo está falando. Agora, é necessário crer, porque a pessoa só é salva pela graça. Irmãos, não quero que ignorem esse mistério, para que não se tornem presunçosos, ou seja, nós somos hoje maiores que Israel. Não, não é isso. Eu e você, por sermos crentes, não somos maiores nem melhores do que ninguém. Só somos salvos pela graça, movidos pela misericórdia e amor do Senhor Jesus, e porque eu e você escolhemos ter fé. Nós não temos mérito nenhum, por isso que não é pelas obras. A salvação não é meritória, é graça. Romanos capítulo 4, é graça. Vamos lá. Irmãos, não quero que ignorem este mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento, em parte, até que chegue à plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Ou seja, todo Israel, né? Gentios e judeus, salvos pela graça. Todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E é esta a minha aliança que com eles, eu
removerei os seus pecados. Amém, queridos? Amém? Isso aí você vai encontrar onde? Isso aí você vai encontrar em Isaías, capítulo 11, versos 26 e 27. Vamos abrir lá em Isaías, capítulo 11, verso 26 e 27? Vamos ver se é isso mesmo. É Isaías mesmo? Não, Isaías 59, desculpa. Isaías 59, versos 20 e 21. Vamos ver. Isaías, Velho Testamento, 59, versos 20 e 21. Né? Vou ler até. Olha só. Olha o contexto dessa passagem, queridos. Escuta. Vamos ler lá no 19? Desde o poente os homens temerão o nome do Senhor, e desde o nascente a sua glória, pois ele virá como uma inundação, impelida pelo sopro do Senhor. O Redentor virá de Sião, aos que em Jacó se arrependerem dos seus pecados, declara o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está em você e as minhas palavras que pus em sua boca não se afastarão dele, nem da boca dos seus filhos e dos descendentes dele, desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Eu vou ler de novo o verso 20. O Senhor virá de Sião aos que em Jacó se arrependerem dos seus pecados, declara o Senhor. Então veja que há uma exigência. Qual é a exigência? Se arrepender dos seus pecados, ou seja, crer pela graça. Amém, queridos? Então, desde lá, os profetas também entendiam, como Paulo, que para que a pessoa pudesse ser salva, ela precisava se arrepender. Só se arrepende quem crê. Vou repetir. Só se arrepende quem crê. E aí eu vou pegar aqui, escuta, eu vou pegar aqui o texto que Jota colocou lá. Quem é Jota, pastor? Jefferson, diácono Jefferson, lá da comunidade evangélica Geração da Conquista, né? Está na antiga, a igreja é na antiga Rua 5, Alvorada 1, número 52, eu acho, se eu não me engano. Tá, então, dá um pulinho lá. Aquela igreja, rapaz, pensa numa igrejinha boa, essa comunidade evangélica, me amarro nessa igreja, né? Aqui, ó. Agora eu vou pegar, dentro disso aqui, aí eu vou pegar o texto de Tiago. Escuta aqui, ó. Vou ler o verso 19. Tiago 2,19. Porque todo o texto de Tiago 2,19, ele é entendido a partir desse texto aqui. Eu acho interessante. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Então, o crer para a salvação não é admitir a existência de um único Deus. Entende, querido? Você está entendendo isso? O crer não é admitir a existência de um único Deus. É o que Tiago está falando. É o que Paulo fala aqui. Crer é se arrepender. É o que Isaías, no texto que a gente acabou de ler, Isaías 59, verso 20 e 21, é o que Isaías fala. Virei de Sião e salvarei o meu povo se eles se arrependerem dos seus pecados. O que é se arrepender? É crer. E crer o quê? É ter fé na promessa manifestada na história através da graça, né, colocada
né, ou exteriorizada pela obra salvífica do Senhor Jesus. Então você precisa crer naquilo que Jesus fez por você e se arrepender. Se arrepender é se comprometer com ele. Aí você é salvo. Amém? A existência de um único Deus não é fé. Vou repetir. Admitir a existência de um único Deus não é fé. Sabe por quê? Sabe por que isso? Porque os muçulmanos, os seguidores de Alá, só admitem a existência de um único Deus. Morrem e matam por causa disso. Só que não é uma fé baseada na graça do Senhor Jesus. Aí, escuta aqui, igreja, eles também não fazem obras? Obras são atitudes, eles não tomam atitudes. Vamos lá. O muçulmano ele não toma atitude para mostrar a fé dele? Toma. Toma tanto uma atitude para mostrar a fé dele que ele se explode, né? Por causa da fé dele. É ou não é verdade? Mas é uma fé morta. O que está morto não existe mais. Então, o que Tiago está falando aqui? Olha só, insensato. Quer certificar que a fé sem as obras é inútil, é morta em algumas outras versões, né? Ou seja, se você não crê em Cristo, na realidade, a sua fé não está morta, não. Na realidade, você não tem fé. Porque a fé ela só tem sentido se for a fé em Cristo. É isso que Tiago está falando. E aí, as suas atitudes têm que significar ou têm que manifestar essa fé. Por quê? Quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo? A Legião da Boa Vontade faz um trabalho fantástico. Vocês conhecem a Legião da Boa Vontade? Fundador, Alziro Zarur. Né? Eu já ministrei aula sobre Legião da Boa Vontade na Comunidade Evangélica Geração da Conquista. É uma organização espírita que tem, ou pelo menos tinha, já foi muito mais forte, agora não está essa cocada toda, mas tinha uma rede de creches e instituições espalhadas pelo Brasil todo. Pelo Brasil todo, queridos. A Legião da Boa Vontade, o fundador, Alziro Zarur. E eles faziam aquilo de graça, nas creches de graça, eram boas obras, distribuíam cestas básicas. É louvável esse tipo de atitude? É, lógico que é. A nossa igreja também distribui cesta básica, a nossa igreja faz isso. O problema é o sentido. O que o Espiritismo ele ensina? O Espiritismo ele ensina que você tem que fazer boas obras, porque com você fazendo boas obras, você vai somando pontos na sua vida, e aí você vai somando pontos, você vai somando scores, e aí quando você morrer na próxima reencarnação, você vai ser uma pessoa melhor, você vai ser uma pessoa com mais recursos para continuar essas obras, e aí na próxima reencarnação, ou seja, eles são reencarnacionistas, eles acreditam em reencarnação. Por isso que eles fazem boas obras. Por quê? Para atingirem o nirvana e serem absorvidos pela alma cósmica do universo. É isso que ensina o Espiritismo. Fazem boas obras? Fazem boas obras, mas as boas obras vão levar eles para onde? O inferno, meu irmão. Porque eles não creem na graça do Senhor Jesus. Da mesma forma, você tem um crente, ou uma pessoa que diz que é crente. Vamos lá. Opa! O que é boas obras? De que boas obras? De que boas obras? Tiago está falando. Boas obras. Santidade, vida correta, fruto do Espírito. Isso é boas obras. Vamos lá.
Abre lá em Gálatas. Por isso, amados, que é importante. Vamos deixar a Bíblia falar com a gente. Vamos ver o que são as boas obras? Gálatas, capítulo 5. Vamos lá. Vamos lá. Aqui, ó. Ora, verso 19. Gálatas 5, 19. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a esta. Eu os advirto, como antes os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Isso aqui são obras. Obras da carne. Agora vamos ver as obras do Espírito. Vamos lá. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificam a carne com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja dos outros. Então, meu amado, as obras da carne e o fruto do Espírito são o quê? Comportamento, irmãos. Comportamento. Ora, você tem um comportamento que é marcado pelo amor, pela alegria, pela paciência, pela amabilidade, pela bondade, pela fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se você tem um comportamento marcado por isso aqui, você já está fazendo a obra do Espírito. Você está entendendo isso? Sabe por quê? Porque a obra do Espírito, meu amado, não é caridade, não é obra de caridade, porque a pessoa pode fazer obra de caridade e ela pode ser imoral sexualmente, ela pode ser uma impura, pode ser um libertino, pode ser um idólatra, pode ser um feiticeiro, pode ser uma pessoa cheia de ódio no coração, pode ser uma pessoa que causa discórdia, pode ser um caluniador, pode ser um ciumento, pode ser um cara com a ira, pode ser um egoísta, pode ser um difamador, pode ser um cara que causa facções, pode ser um invejoso, pode ser um cara dado à embriaguez, pode ser um cara dado à orgia. Mas ele faz boa obra, ele doa dinheiro. Então, gente, pelo amor de Deus, obra do Espírito e obra da carne é comportamento de vida. E um comportamento de vida muito mais manifesto aqui dentro do que aqui fora. Porque aqui fora você pode ter uma visão da pessoa, mas aqui dentro Deus tem a real visão da pessoa. Vou repetir para você colocar isso nas suas redes sociais. Fora é a sua visão da pessoa. Dentro é a visão real da pessoa. Só que essa visão real da pessoa só tem essa visão, o próprio Deus. Só Deus tem a visão real da pessoa. Amém? Então a gente precisa entender isso, queridos. Obras da carne, fruto do Espírito, diz respeito a comportamento. Comportamento. Não adianta ter consciência religiosa. Escuta, crente, não adianta. Você precisa ter um comportamento que seja resultado da graça e da manifestação do Espírito Santo em sua vida. Vou repetir. Você precisa ter um comportamento que seja resultado da graça, porque você foi salvo,
e da manifestação, permanência, a doutrina da perseverança, a manifestação do Espírito Santo em sua vida. Amém, queridos? Então, muito cuidado com isso, né? Muito cuidado com isso. Por quê? Porque os falsos profetas, eles fazem milagres. Ah, pastor, mas a pessoa ora, a pessoa é curada, a pessoa faz milagres e prodígios. O anticristo e o falso profeta vão fazer milagres e prodígios. Mas ele é o anticristo e ele é o falso profeta. Crente, você tem que ser mais inteligente. Cristão, você tem que ser mais inteligente. A obra do Espírito é na dinâmica da vida, é nas relações interpessoais, é naquilo que a pessoa acredita. Quando o falso profeta se manifestar, ele parece o cordeiro, né? Assim que está lá em Apocalipse, ele é semelhante a um cordeiro. Escuta, crente. O falso profeta, ele é semelhante a um cordeiro. Cordeiro, né? É um tipo de Jesus Cristo. Ele é semelhante a um cordeiro. Mas o que vai caracterizar ele? O versículo continua. Ele é semelhante a um cordeiro, mas fala como o dragão. Quem é o dragão? É a antiga serpente, que é Satanás. Então, querido, em que a pessoa acredita? Isso vai se manifestar nas atitudes desta pessoa. Tudo aquilo que a pessoa acredita se manifesta na atitude das pessoas. É isso que são boas obras. Por que o crente ele faz boas obras? Né? Por que a comunidade evangélica é uma igreja abençoada? Pequenina, né? Acanhadinha, mas por que nós somos abençoados? Porque nós estamos procurando, né, pela graça, fazer as obras do Espírito. Nós estamos cultivando o Espírito. E aí as boas obras são consequência disso. Vamos terminar o capítulo? Senão a gente não termina esse capítulo mesmo. É muita coisa. E olha que eu estou até correndo, mas vamos lá. Quanto ao evangelho, eles são inimigos por causa de vocês. Quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas. Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Assim como vocês, que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia, graça a Ele. A desobediência deles, graças à desobediência deles, assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês. E aí Paulo ele encerra de forma... gente, Paulo ele encerra de forma tremenda. Pois Deus colocou todos, gentios e judeus, Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia com todos. Amém? Olha só que coisa tremenda. Então, todos nós, meus amados. Aí ele aqui, ele faz uma reedição, né? Na parte A do verso 32 do capítulo 11, ele reedita o verso 23 do capítulo 3, quando ele diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ok? Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos, capítulo 3, verso 23. Romanos, capítulo 11, verso 32, parte A. Pois Deus colocou todos sob a desobediência, para exercer misericórdia para com todos. Romanos, capítulo 3, verso 23. Deus
23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Ok? Então, meus amados, e aí ele termina o versículo ele termina esse capítulo louvando a Deus. Ó profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que lhe o recompensasse? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus, né? Que possamos, amados, então, termos aprendido o que é, de fato, ser povo de Deus. E Israel, também é povo de Deus, na medida em que os judeus aceitem a Jesus. Então, o judeu é povo de Deus? Sim, é povo de Deus, na medida em que aceita a graça por meio do Senhor Jesus. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde. Se você quiser contribuir para a nossa igreja, vai aparecer aqui embaixo, bem aqui embaixo, o Pix e o QR Code de nossa igreja. Se você quer contribuir com a nossa igreja, é importante que você entenda aí no YouTube, que nós, os pastores, nós não recebemos dinheiro da igreja, que os diáconos da comunidade evangélica geral não recebem, levita, ninguém recebe dinheiro da igreja. Todo o dinheiro ele é revertido para a manutenção do templo e para a feitura de cestas básicas, para a ajuda de pessoas carentes de nossa comunidade. E se você quiser ir para comprar material, para evangelizar, então vai aparecer embaixo aqui o nosso Pix e o nosso QR Code, se você quiser contribuir com qualquer quantia, que Deus possa te abençoar. A comunidade evangélica Geração da Conquista, um abraço. Que Deus os abençoe, que essa palavra possa ter falado profundamente ao seu coração e que você possa receber de Deus graça, glória e honra da parte dele. Amém? Que Deus os abençoe.